Saudações, acadêmicos e acadêmicas, como foi a segunda semana de estudos? Lembre-se que uma das premissas da EAD é que não podemos deixar acumular conteúdo não estudado ou não compreendido. Se não estudou as unidades das semanas anteriores, eu recomendo que você volte e faça isso antes de prosseguir. Da mesma forma, se ficou alguma dúvida ou exercício não resolvido, volte aos fóruns e faça o questionamento. Dito isso, vamos prosseguir. Nessa semana abordaremos a terceira parte de nossa disciplina, que tem como foco o entendimento dos processos de inferência estatística. A partir dos dados estatísticos trabalhados com as ferramentas da estatística descritiva, vista na primeira semana, e com as noções de probabilidade que vimos na segunda semana, podemos agora ir mais além, fazendo inferências. E por falar nisso, você sabe o que é fazer inferência? Caso não saiba, vou te dar um tempinho aqui, procure o significado da palavra inferência e depois continuamos a conversar. Voltamos. E aí, conseguiu entender o que é fazer inferência? Para a estatística, fazer inferência é o mesmo que chegar a deduções ou conclusões sobre determinada população, em consequência dos dados descritos pela mesma. Com o uso das ferramentas corretas, é possível fazer ilações ou induções sobre uma variável estudada com grau de precisão excelente. Nessa semana, então, nós vamos relembrar o que é estatística descritiva e as noções de probabilidade. Essas noções são importantes para a estatística inferencial. Elas permitem entender como transformar frequência em probabilidade e, com isso, conhecer e aplicar um dos modelos teóricos de distribuição de frequência. O modelo mais utilizado em estatística é o da distribuição normal. Você vai ver o quanto essa distribuição teórica pode ajudar na análise estatística dos seus dados, seja qual for o ramo de aplicação. Assim como fizemos nas duas primeiras semanas, apresentaremos aqui os conceitos básicos relativos a esse tópico da disciplina. Posteriormente, você poderá assistir os vídeos da playlist desta semana, preparados de forma mais pormenorizada, inclusive com vários exemplos numéricos, para facilitar a compreensão do conteúdo. Acompanhe comigo nos próximos slides os principais conceitos relativos à distribuição normal. Uma compreensão importantíssima é que existe uma relação inequívoca entre probabilidade e frequência relativa, como destacado nessa frase. A frequência relativa é uma medida experimental da probabilidade, ou inversamente falando, a probabilidade é uma frequência prevista. Pode-se aplicar, então, às probabilidades tudo que se aplica às frequências relativas. Por isso, você estudou na primeira semana frequências relativas, na segunda semana, probabilidade. Nós vamos juntar isso tudo para falar sobre distribuição aleatória. Uma distribuição aleatória representa as probabilidades de uma variável aleatória. Ela constitui o limite para o qual tende a distribuição experimental quando se repete um grande número de vezes as observações. Aqui a expressão matemática que representa isso, vamos traduzir do matematiquês para o português. Se eu tenho um n, um número de observações tendendo ao infinito, implica que a frequência também tenderá à probabilidade. Ou, em outras palavras, implica que a distribuição da frequência tende
a distribuição aleatória. O tipo de distribuição mais usual, mais importante, sem dúvida nenhuma, é a distribuição normal. A distribuição normal é, pelos recursos que ela oferece, uma das mais importantes distribuições de probabilidade conhecida. Suas características. Primeira, a distribuição normal, o x pode assumir qualquer valor entre mais infinito e menos infinito, ou seja, ele é contínuo. Segundo, ela é simétrica em relação à média aritmética. E, mais ainda, na distribuição normal, média, moda e mediana são coincidentes. Você estudou na primeira semana, medidas de tendência central, média, moda e mediana. E na distribuição normal, quando você tem um caso de distribuição normal, elas são coincidentes. Terceira característica é que ela é definida por dois parâmetros populacionais, que é justamente a média e o desvio padrão, medida de posição e medida de dispersão. Uma frase famosa entre os matemáticos, entre os estatísticos é: dê-me uma medida de posição e uma medida de dispersão e eu te direi quem são os seus dados. É uma brincadeira, se referindo a essa característica das distribuições estarem relacionados a uma medida de posição e uma medida de dispersão. E por último, uma característica extremamente importante é que a representação gráfica sempre será em formato de sino. Cada valor do desvio corresponde a uma forma da curva, mais fechada para pequenos desvios e mais aberta para grandes desvios. Nós vamos representar aqui, mostrar a representação de três curvas, A, B e C, de distribuição normal, e você já fique atento para isso. A será a curva com menor desvio padrão e C a curva com maior desvio padrão. Aqui está. Então, o desvio padrão influencia se a curva ela é mais aberta ou mais fechada. Ok? Estabelecida, então, uma distribuição normal, é possível fazer vários cálculos estatísticos considerando a área sobre a curva. Vou mostrar aqui mais um exemplo de uma curva de distribuição normal e nessa curva nós poderemos ver isso. A área que está sob a curva é o elemento que usaremos para fazer inferências sobre a população ou sobre a amostra. É importante, então, que você saiba que existem também outros tipos de distribuição que auxiliam na representação e estudo das populações. Apresentamos a distribuição normal por ser disparado a que tem maior número de fenômenos relacionados a ela. Um exemplo, só para atiçar a sua curiosidade, se analisarmos o QI, o quociente de inteligência de uma população, os dados terão o comportamento de uma distribuição normal. Teremos poucas pessoas com QI baixo, um grande número de pessoas com QI mediano e poucas pessoas com QI alto. Proponho que você faça, a título de curiosidade, uma pesquisa sobre os modelos de distribuição de frequência. Aproveite e poste os resultados no fórum de distribuição do fórum de discussão desta semana. Outros dois elementos que devem ser aprendidos nesse tópico são os processos de estimar a média de uma população a partir de uma amostra e o de fazer comparações entre duas populações. Veja os conceitos. Estimar consiste em calcular um intervalo de confiança dentro do qual a média da população tem certa probabilidade de ocorrer. Comparar duas populações, nesse caso, podemos comparar duas médias
com o teste T-Student, que será abordado, ou duas variâncias com o teste F de Cinedecor. Esses testes são chamados de testes de hipóteses. Finalizamos mais essa aula com a proposição de um exercício. Assista primeiro os vídeos da playlist, depois tente resolver esse exercício e poste a resolução no fórum de discussões desta semana. Também poste as estratégias utilizadas para resolver esse exercício e as dúvidas e dificuldades relativas a esse conteúdo. Agradecemos a atenção e lembre-se que qualquer questionamento pode ser colocado no fórum. Boa semana, que Deus nos abençoe.